Fala, filha amada de Deus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, meus irmãos. Graças a Deus, mais um vídeo no nosso canal, nosso terceiro vídeo aqui no canal. E agradeço primeiramente a Deus por ser esse canal de graça na vida de muitas pessoas. Já são mais de 3.000 contas alcançadas, meus irmãos. E agradeço muito a você que curte nossos vídeos, que compartilha os nossos vídeos, que faz esse conteúdo chegar a outras pessoas que estão também sedentas da palavra de vida e salvação. Então, antes de que nós começarmos essa mensagem de hoje, peço a você, curte aqui nas nossas redes sociais, aqui ó, no Instagram, Natan da Imaculada, curte lá, compartilha, salva o conteúdo para enviar para alguém. E lá no YouTube, também aqui ó, Natan da Imaculada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, comenta na mensagem, envie essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber a mensagem de vida e salvação. E agradeço muito a vocês, meus irmãos, por toda a força que está tendo, todo o engajamento que está tendo no nosso canal. Agradeço muito a vocês. Então, vamos lá para a mensagem de hoje. Convido você agora a pegar a tua palavra de vida e salvação. Se você não está com a tua palavra agora, não tem problema. Irei proclamar ela para você, amém? A palavra de hoje está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 26 e 27, que diz assim: Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: Tranquilizai-vos, sou eu. Não tenhais medo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, a palavra de hoje nos traz algumas palavras muito importantes para a nossa vida, no nosso dia a dia. Dentre elas, o medo, ele é bem, eu posso dizer, marcante na vida daqueles discípulos e no nosso dia a dia. O medo ele é dividido para nós de duas formas. A primeira forma é o medo que nos dá a sobrevivência. É um medo, vou colocar aqui entre aspas, um medo bom. É um medo que Deus colocou em nós, para que nós constantemente estejamos atentos a algo que possa prejudicar a nossa vida. O segundo medo, a segunda parte do medo é um medo emocional. É aí onde o inimigo planta a sua semente para te deixar longe da presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque lá no início, na nossa palavra, lá em Gênesis, quando Adão come do fruto proibido, ele tem medo de Deus. Quando Deus chega no jardim, ele se esconde. E Adão conversava com Deus, tete a tete, né? Como nós estamos conversando agora. E ele se esconde. Ou seja, o medo impede de você viver o sobrenatural. E quando você se encontra agora no teu lugar, percebendo assim, eu estou aqui deitado numa cama, sem ter coragem de me levantar, sem ter coragem de viver o sonho que Deus sonhou para mim. Viver aquilo que Deus determinou já para você, Ele já determinou. Basta você querer agora se levantar e ir. O medo ele não pode te dominar. E essa é a reflexão que eu trago para você agora. Qual é o medo que está te dominando? Você não pode permitir que isso aconteça na tua vida. Sabe por que eu digo que não pode permitir? Porque mais à frente, Jesus fala assim, ó, não tenhais medo. Quando Jesus diz a palavra não tenhais medo, se nós pegarmos a palavra de vida e salvação de Gênesis a Apocalipse, o que é que a palavra nos diz? 365 vezes no ano a palavra diz, não tenhais medo. Essa palavra é repetida 365 vezes. Ou seja, todos os dias de tua vida, Deus, quando você se acorda e agradece a Deus, obrigado por mais um dia de minha vida, Deus diz assim, ó, ei, lembre-se, não tenhais medo. Isso que aconteceu no evangelho de hoje
é que nós precisamos urgentemente e colocar em prática isso que ele diz na nossa vida. E percebermos que aonde nós estarmos hoje depende de você querer sair desse ambiente. Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, lá no início, no versículo 22, Jesus obriga os discípulos a subir na barca e ir para o outro lado da margem. E ele diz: eu encontrarei convosco do outro lado da margem. E para o outro lado que eu vou encontrar com você. Porque eu preciso dispersar essas pessoas, porque se nós voltarmos um pouquinho nos versículos, aconteceu ali o milagre da multiplicação dos peixes e pães, onde 2 peixes e 3 pães alimentaram mais de 4.000 pessoas. Os discípulos viram aquilo, recolheram aqueles cestos e mais cestos de pão e peixe, e eles tiveram medo de ir sozinho na barca. Por isso que Jesus diz assim, ei, você tem que ir. Ele diz assim, ele obrigou a ele subir na barca e ir. Meu irmão, tu e agora, vamos fazer essa reflexão. Você agora está na barca. Você ouviu o que o mestre mandou. Ele mandou você ir, porque ele vai encontrar com você. Então você começa ali, remando, indo no caminho de Deus. Por que nós temos que seguir o caminho de Deus? Porque o próprio Deus nos diz isso. Ide e empregai o evangelho a todo mundo. Ele mandou você levar a palavra dele. Nós temos que entender, meu irmão, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não pertencemos ao mundo. Por isso que nós temos que levantar todos os dias e superar esse medo. Quando os discípulos não queriam ir na barca, eles estavam com medo pelas outras experiências que eles teve naquele barco. E aí os discípulos vão, segue, e olha que tinha muitos deles que eram pescadores, tinham experiência no barco, mas estavam com medo. Mas eles, mesmo com medo, eles perseveraram no caminho. Então eles vão lá, remando, e quando chega um determinado momento, que lá no Evangelho de João, ele traz a quantidade da distância que ele se encontrava da margem, em média de 5 quilômetros que estava na margem. Então faça uma reflexão agora, onde você se encontra daqui a 5 quilômetros, onde é que é? Então, essa percepção da distância da margem, ou seja, não tem para onde ir mais não, meu irmão. Não tem como voltar mais. Mas algo muito importante traz na palavra, que é o quê? O vento soprava contrário. Ou seja, quantos obstáculos vão aparecer na tua vida para tu não cumprir aquilo que Deus determinou na tua casa? Quantos obstáculos você está passando agora, não conseguindo visualizar o que eu devo fazer? Mas eu vou te dizer o que você deve fazer. Porque quando os discípulos começaram mesmo assim a remar, mesmo com o vento contrário, mesmo com aquelas ondas do mar, eles perseveraram. Ou seja, quando Jesus se retirou, lá no versículo 23, Jesus se retira e vai orar no monte. Lembra do primeiro versículo, do primeiro vídeo que eu trouxe aqui para vocês, a importância da oração? Ele era um só com o Pai. Então ele foi orar com o Pai. Ele foi ter intimidade com o Pai. E os discípulos estavam lá, remando, o vento contrário e muita água, e eles estavam apavorados, eles estavam em pânico. Por isso que quando Jesus vinha sobre as águas, andava sobre as águas, eles não perceberam quem era aquela pessoa que estava ali vindo ao encontro deles. Ou seja, se você agora está remando contra a maré, o vento está contrário e você não está percebendo que aquele que está vindo ao teu encontro é o Senhor, calma. Respira fundo. Não tenhas medo. Ele mesmo falou isso. Não tenhas medo. E quando ele chega perto,
Tinha 12 discípulos dentro da barca, mas só um teve a coragem. Ele dizia assim, ó: mestre, se és tu mesmo que estás aí, ordena que eu vá até você. O primeiro que tinha fé e percebeu que ele era o Messias. E esse discípulo é Pedro. E ele diz: vem, Pedro. Eu fico imaginando assim, eu tenho uma percepção assim: vem, meu filho, vem até mim. Ele está dizendo a você agora: venha, vai até ele. Porque quando Pedro desce da barca, acontece algo que as pessoas não conseguem perceber. Muitas vezes nós estamos dentro do barco e nós só falamos as vitórias das outras pessoas, porque nós temos medo de descer do barco e contar a nossa vitória, porque você teve coragem de ir ao encontro dele. Quando Pedro desce do barco e começa a caminhar, Pedro, depois de Jesus, é o único homem na Bíblia, na palavra de Deus, que andou sobre as águas. As pessoas não percebem isso. As pessoas só têm na visão que Pedro negou Jesus, que Pedro é isso, que Pedro é aquilo. Mas ele foi o único que teve a coragem de dizer assim: eu vou a ti, mestre. Eu vou até você, porque eu confio em ti. E quando Pedro desce do barco e vai até Jesus, acontece outra coisa muito importante que nós temos que se apegar agora. Agora é a parte mais importante dessa mensagem. Porque quando ele começa a caminhar, olhando para Jesus, com um olhar em Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Mas quando o vento começa a bater nele, ele começa a tirar o olhar de Jesus. Começa a olhar para a sua volta e começa a afundar. E a única coisa que Pedro consegue dizer é: Senhor, salva-me. Meu irmão, se tu estás agora passando por um problema muito difícil na tua vida, em que tu não tens mais solução, você já fez de tudo e tu não consegue ter mais solução, clama a Ele, pede a Ele: salva-me, Senhor, porque Ele vai fazer com você o que Ele fez com Pedro aqui. Ele estendeu a mão, Ele pegou Pedro, Ele salvou Pedro. E é engraçado que a gente não consegue perceber, né? Que Pedro, ele sai do barco, vai até Jesus, mas a gente não consegue perceber que ele volta também para o barco. Ele volta andando sobre as águas também, minha gente. O que isso quer dizer? Que quando eu estou com Ele, eu vivo o sobrenatural. Quando eu estou com Deus, eu começo a viver algo que as pessoas não teve a coragem, fica lá no barco. Essa é a reflexão que eu digo para você agora. E quem é você? É aquela pessoa que fica no barco, vendo o que as pessoas estão vivendo sobrenatural? Ou você é aquela pessoa que vai, toma coragem, confia nele e desce do barco e vai viver o sobrenatural com ele? Mas por isso que Jesus diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não duvide não, meu irmão. Ele é misericordioso. Ele tem um plano perfeito para a tua vida. E quando Jesus sobe no barco com Pedro, as águas se acalmam. O vento cessa. Ou seja, o que isso quer dizer hoje na palavra de Deus, para a gente terminar por aqui? Deixa Ele ser o capitão do teu barco. Deixa Ele guiar o teu barco. Porque você precisa dele. Nós temos que perceber isso, que esse vazio que tem no teu coração, esse vazio que tem no nosso coração, só Ele preenche. Então deixai Ele guiar a tua vida. Deixai Ele conduzir o teu barco para viver o sobrenatural. É necessário o medo? É necessário. Porque é através do medo que nós conseguimos fortalecer a nossa fé. Mas nós não podemos ser escravos do medo. Nós temos que ser servos do Senhor. Levar a palavra dele para outras pessoas, para que ele possa abençoar a nossa vida e do nosso irmão. Meu irmão, minha irmã, convido a você agora a fechar seus olhos e a pedir ao Senhor: obrigado, Senhor, Pai Santo todo misericordioso,
por todos os ensinamentos que Tu derramaste sobre nós hoje, por todas as dificuldades que nós conseguimos superar. Ajuda, Senhor, salva-me, para que eu possa superar esse medo, para que eu possa viver o sobrenatural contigo, para que eu possa viver o inesquecível contigo, aquilo que a gente não pode descrever para ninguém. Muito obrigado, Senhor. Faz de mim o seu servo, estou aqui para ser o caminho da tua graça, para a honra e glória do seu nome. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser tocadas por Deus, pelo Espírito de amor. E que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.